Vamos ao estudo do índice Bovespa e de alguns papéis. Esse estudo é realizado semanalmente. O meu nome é Leonel Lacerda, eu sou investidor no mercado de ações, também sou trader, não apenas trader, mas também invisto no longo prazo, tá, gente? Algumas pessoas me perguntando por que eu não mostro aqui a minha carteira que eu utilizo para fazer os meus trades e investimentos. Eu evito mostrar isso para não configurar papel de analista. Eu, como eu sempre falo, não sou analista, então se eu colocar aqui a carteira que eu tenho, tanto de longo prazo quanto uma carteira de swing, isso pode configurar trabalho de analista. Então a gente tem que tomar esses cuidados, porque o objetivo aqui não é recomendar, isso é papel de analista, de gente certificada para isso, tá? Minha função aqui é compartilhar alguns dos meus conhecimentos, e vocês tomarem as decisões em função do perfil de risco de vocês, dos conhecimentos de vocês, certo? Gente, foco aqui em análise gráfica, curto prazo, embora a gente vai ver alguns papéis para position, tá? Vamos começar pelo índice Bovespa, Petri 4, Vale 3, nessa sequência. Depois, EGE, Equatorial, Marfrig, Ambev, BRML3, Cosan e Hipermarcas. Temos 3 pedidos do nosso canal. As pessoas que nos acompanham pediram via varejo, Oi e JHSF3. E vamos terminar com os bancos, os grandes bancos, tá, pessoal? Com relação ao índice Bovespa, o índice rompe, esse aqui é o gráfico diário, o índice rompe essa resistência aqui, essa faixa de 96.700 pontos. Isso é muito importante, gente. É uma resistência de curto prazo. E agora o índice caminha para a próxima resistência, que é o próximo alvo, 98.000 pontos, 98.500 pontos, onde ele vai encontrar essa resistência aqui, tudo isso aqui, topo rompido, que agora volta de novo a ser resistência, tá? O índice para baixo, gente, ele tem suporte onde? Na minha opinião, ele tem suporte 96.180 pontos, 95.863 pontos. Nós temos aqui um pequeno pivô de alta no gráfico diário do índice Bovespa. Tá vendo aqui, ó? Pivôzinho de alta, né? Qual é o problema desse pivô aqui? Ele vem acompanhado de volume baixo. Isso me deixa com o pé atrás. Será que nós teremos uma expansão aqui? De uma onda 3 para cima, desse tamanho aqui? Porque o volume está baixo, né? A gente tem que ver que o volume deveria estar justificando esse pivô aqui. Se o volume fosse forte, eu acreditaria numa expansão bem rápida dessa onda 3. Então, continuo com o pé atrás com relação ao índice Bovespa. Não significa que não vá subir, pode subir, mas do ponto de vista da análise técnica, a gente sempre fica desconfiando, né? Porque o volume continua baixinho. Deveria estar um pouco melhor. Vamos lá, gente. Se o índice continuar subindo, romper essa faixa aqui de 98.000, 98.500 pontos, na minha opinião, ele pode buscar o topo histórico lá na faixa dos 100.000 pontos, tá? Que é esse topo aqui, ó. Ok? E o índice volta a ficar muito interessante se romper os 100.000 pontos, se romper a resistência principal, tá? Lembro que quando chega em resistência, o índice pode bater lá e recuar, certo? Continuamos acompanhando. Vamos olhar agora o gráfico de Petri 4. As ações preferenciais da nossa petroleira. Clara tendência de alta. Tá? Não precisamos nem olhar muito, né, gente? Esse aqui é o gráfico diário. O índice, desculpem, a Petrobras, o papel já está pertinho de uma resistência de curto prazo, 28,95, aqui é a resistência. Então, bate ali, pode sentir a resistência, fica andando de lado, recuar um pouquinho. Se recuar, suporte 28,66, depois 28,54, depois mais embaixo aqui 28,22, já perto das médias móveis, também é suporte. Lembro que região de resistência é uma faixa onde vendedores podem ganhar força, tá? A resistência principal é 29,60, que é dada por esse topo aqui. Esse topo exerce uma resistência ao preço. Então, bateu lá, pode voltar a recuar. O que nós esperamos? Eu já comentei isso aqui no vídeo da semana passada. Esperamos que o índice rompa 29,60. Se romper 29,60, para mim, teremos aí uma nova fase no gráfico da Petrobras, que pode ser muito promissora.
Mas isso é assunto para daqui mais adiante. Nada impede que a gente já vá elaborando hipóteses, tá? Vamos agora ver o gráfico de Vale. Gráfico diário de Vale 3. Aqui na tela está o gráfico de Vale 3. No vídeo da semana passada eu dizia, Vale tem que romper essa resistência aqui, né, 52,30 por ali. Rompeu, voltou, está aqui acumulando, andando de lado, nenhum problema, né, gente? Agora vai ter que romper o topinho deixado em 53,26, 53,30. Aí ele volta a ficar interessante de novo, tá? Aquele topinho ali virou agora uma resistência de curto prazo. Então chegou aqui, pode de novo voltar para a consolidação. Se continuar caindo, encontra suporte onde? 51,57, na minha opinião. Depois 51,21. Depois 50,68 também é suporte aqui na região das médias móveis. Eu continuo dizendo, se Vale rompe essa faixa de preço aqui, e se o volume justificar, se o volume aumentar, porque o volume está muito baixinho, né? O volume muito baixo poderia ser diferente depois de toda a situação enfrentada pela empresa. Se o volume aumenta, rompe essa faixa aqui, né, pode buscar de novo o topo antes da tragédia em Brumadinho, lá em 56,18. Olhem aqui, ó, esse topo aqui. Vejam que Vale já fechou quase todo o gap deixado naquele dia da tragédia, tá? Quase 50% do gap já foi fechado. Então, gente, é um papel sim, acho que vale continuar acompanhando o Vale 3, só ressalto que o volume está baixo. Isso é um pouco, a gente tem que ficar com cuidado nisso, porque o volume baixo dá margem para que alguns grupos entrem vendendo ou comprando, e isso traz volatilidade e pode nos tirar de um trade, né? O ideal é que o mercado como um todo se posicione no papel ou subindo ou caindo, porque o que a gente não gosta é volatilidade, né? Um dia cai muito, outro dia sobe muito, isso aí é péssimo para swing trading, né? Para quem faz operações de curto prazo altamente especulativas. Vou agora começar então os papéis que eu selecionei. Tem vários papéis que eu acho interessante, selecionei alguns. Vamos começar por EGE. Lembrando que EGE e a Petrobras divulgaram no pregão, após o pregão da última sexta-feira, essa notícia, né, de que a EGE, junto com uma empresa canadense, definiu a melhor proposta para a TAG da Petrobras, tá? E a EGE Brasil Energia, né, ela passa a deter 29%, quase que 30% do capital social da TAG. Como é que o mercado vai reagir a isso? Acho importante ficarmos atentos. Nós teremos muita gente aí fazendo cálculo, né, nos próximos dias para ver o impacto disso no valuation da EGE, certo? Nós aqui que fazemos mais análise de gráfico, já podemos elaborar algumas hipóteses. Vamos colocar antes aqui no gráfico semanal, e é essas hipóteses que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui, ó. Muito bem. A EGE, gente, ela está nas suas máximas históricas, né? Esse aqui é o gráfico semanal. E na semana passada ela estava rompendo a máxima histórica. Olha aqui, ó. Rompeu, depois voltou. Ela tem uma tendência muito clara de alta. Olha aqui, tá? Desde o ano passado para cá, tendência muito clara de alta. O papel aqui disparou, né, de dezembro para cá. Precisava fazer uma correção, fez aqui uma correção, uma acumulação. E o que é interessante, é que o papel começa a romper isso aqui, né? Isso aqui é uma figura que parece aquela que muita gente, quem gosta de ver figura no gráfico, aqui o mastro e aqui a bandeira. Está rompendo. O que nós podemos dizer desse papel aqui no curto prazo? Vamos olhar o gráfico diário. Nós podemos dizer o seguinte, ó, o papel fez um novo fundo, de uma forma bem suave, daquela forma que nós gostamos, fez um pivô de alta, foi subindo e expandiu toda a onda 3 para cima. Então, na minha opinião, o papel já expandiu uma onda 3 para cima, que é proporcional ao tamanho dessa onda 1. Aqui, ele poderia encontrar algum tipo de resistência, tecnicamente falando, né? E o papel ficar aqui andando de lado, ou o papel cair um pouquinho, até porque ele deixou um candle aqui, né?
que sugere um recuo. Porém, isso foi no pregão de sexta antes desse anúncio. Vamos ver agora como é que o mercado vai reagir. Se romper 45,04, na minha opinião, o papel pode bombar, subir muito forte. Se romper a resistência deixada essa faixa aqui de resistência, né? Tá? Agora, se a análise for negativa, o papel pode recuar um pouquinho. Aí tem que ver, né, gente? Tem suporte aqui em 44,63, tem suporte aqui em 43,99, tem suporte também em 43,61. Vamos de novo aos suportes aqui. Vamos lá. 44,66. Mais embaixo aqui 44,23. Depois 43,61. São regiões de suporte. Se voltar até aqui e voltar a ganhar força, volta a ficar interessante. Prestem atenção no volume. Se o volume vai subir. Se esse papel rompe a faixa de resistência lá em cima com aumento de volume, ele vai ficar um papel muito interessante fazendo novas máximas históricas. Tá? O ideal para quem gosta aí de teoria das ondas é que ele de fato fizesse um recuo aqui em cima, um recuo pequeno, que aí seria uma onda 4 para baixo, e depois ele poderia fazer uma enorme onda 5 para cima. Tá? Vamos ficar de olho em EGE, eu acho que vale a pena ficar de olho nesse papel. Deixa eu só apagar esses riscos aqui. Eu acho que é um papel que a gente tem que ver aí os movimentos, né? Imagino que vai ter muita volatilidade na segunda-feira, o mercado repercutindo, né? O mercado fazendo as suas análises sobre EGE. Vale a pena colocar no radar, na minha opinião, do ponto de vista gráfico, ele é um papel interessante, tá, gente? Principalmente se fizer uma expansão aí de uma possível onda 5 para cima, tá? Agora vamos seguindo. Vamos olhar aqui o EQTL3. EQTL3. Equatorial, vamos olhar o gráfico diário de equatorial. Aqui está o gráfico diário. Equatorial, gente, precisava fazer uma correção. Essa correção foi bem duradoura, né? Olha aqui, o papel sobe tudo isso, né? Em pouco mais de 6 meses. Precisava de uma correção, está aqui a correção. Agora o papel, ele após uma tendência de baixa aí de médio prazo, ele dá alguns sinais de que pode começar a reverter essa tendência. Primeiro sinal, vejam que eu tracei uma linha de tendência aqui, ó. Essa linha de tendência ela foi rompida no último pregão. Rompida aqui. E além disso, o papel rompe também uma resistência. Tá? E além disso tudo, o papel arma aqui uma rápida onda 1, onda 2 e um pivôzinho de alta. Olha aqui o pivôzinho. Ó. É um pivô pequeno. Tá? A gente gosta de pivôs mais longos, que tenham pelo menos 17 candles entre a onda 1 e a onda 2. Mas ele é um pivô que está levando o preço já para uma região de resistência de novo. Aqui, ó. 83,24, 83,50, isso aqui é resistência, está bem pertinho de uma resistência. Então chegando ali o papel pode sentir a resistência, voltar a cair um pouquinho. Se armar um pivô de novo, ele pode lançar uma onda 5 e levar os preços lá para 85,40, que é onde tem a próxima resistência. Tá? Eu não estou dizendo que isso aqui tudo vai acontecer, eu estou dizendo que é uma hipótese, e aí vocês têm que ficar de olho se o volume vai estar justificando essa possível alta aqui. Tá, pessoal? O que eu quero dizer é que neste momento, do ponto de vista gráfico, o papel ele se torna interessante. Tá? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. Olha aqui, ó. Veio a alta, forte, precisava fazer um recuo. Esse recuo veio até a região da média móvel de 21 períodos. O papel deixou aqui um sinal de indecisão do mercado e um candle na sequência de máximas e mínimas maiores. Esse aqui é o gráfico semanal. Tá? Então, para quem gosta de position, o papel também está interessante. Vejam que o candle de máximas e mínimas maiores foi com aumento de volume, tá? O que sugere um retorno do papel para as regiões lá de resistência, 85,38. Se romper, um retorno para o topo histórico, 88,89 reais, né?
tá? Onde é o alvo, nós temos ali um possível alvo. É um gráfico que, na minha opinião, vale colocar no radar. Agora, Marfrig. MRFG3. Vamos olhar o gráfico diário de Marfrig. Por que eu acho o Marfrig um gráfico que pode se tornar interessante? Bom, mais uma vez Marfrig chega naquela velha região lá que eu já venho salientando há muito tempo, né? 6,77 ou pertinho dela, né? Tá em 6,66, mas olha aqui, ó, isso aqui é resistência, isso aqui é resistência e, pelo menos desde o metade do ano passado, o papel não consegue romper essa resistência aqui. Está tentando de novo. O que eu chamo a atenção de vocês? Entrar agora é um pouco arriscado, claro. O papel disparou aí em 2 pregões. Então, o que eu chamo a atenção é o seguinte. Ó, de repente, espera o papel fazer um recuo. É uma região de resistência, né? Aqui, vendedor ganha força. Então, ele pode recuar. Se o papel recua aqui até 6,34, é um possível suporte. Depois ganha força e volta a subir. Tá? Vamos só fazer aqui uma... puxar esse gráfico para cá. Olha aqui, ó, se o papel faz um recuo, depois ele arma um pivô aqui e volta a subir, rompendo essa região de 6,75, o papel volta a ficar interessante porque ele pode buscar como alvo lá 7,38, que são essas faixas aqui, ó. Tá? Esses topos aqui deixados na metade do ano passado. Vejam que essa subida forte aqui foi com aumento de volume. Tá? Então nós temos aqui as condições muito interessantes no gráfico. Porém, precisa fazer, antes de mais nada, um recuo. A gente precisa ou ficar consolidando aqui em cima, andando de lado. Uma realização no tempo. Tá? Dê uma olhada aqui no gráfico semanal de Marfrig. Né? Olha aqui como é resistência essa região. Ó. Ele bate lá, cai. Bate lá, cai. Bate aqui de novo. A tendência é cair, mas vamos ver se ele arma um pivô e rompe. Né? Vai que rompe, né? Acho que vale colocar no radar também. Ambev, papel que já vem há algumas semanas a gente acompanhando. Né? Esse papel aqui, por que a gente está acompanhando a Ambev, né, gente? Eu dizia para vocês, o papel fez um novo fundo, lançou uma onda 1, está fazendo um teste de fundo. Acho que faz umas 4 semanas que a gente já vem acompanhando. O papel lentamente vem aqui armando, parece um pivô de alta. Tá indo, né, gente? O que eu gostaria de ver é esse papel aumentar um pouquinho o volume e expandir toda essa onda 1 aqui numa onda 3, que poderia levar os preços lá para onde? Lá para a faixa de 19,45, 19,70 de novo, né? Seguimos acompanhando. Eu acho que para position vale colocar esse papel no radar, principalmente se deixar um candle aqui de máximas e mínimas maiores, que nem fez na semana que passou. Ele já deixou um candlezinho de máximas e mínimas maiores. Pena que o volume caiu, né? Esse volume aqui deveria estar aumentando um pouquinho, né? Mas penso que sim, vale colocar no radar, principalmente para position. Agora BRML3. BRML3. O gráfico, vamos colocar aqui no gráfico diário. PR Malls, né, gente? Esse papel aqui tem uma clara tendência de baixa. Ok. Mas tem gente que gosta de operar aí, fazer uma operação contra a tendência. Por quê? Porque visualizou no gráfico um novo fundo, papel sobe, recua e arma aqui um pivô. Ele está numa região de resistência, é claro, ele não é um gráfico ótimo, mas pode vir a ficar se romper aqui essa região de 12,75. Rompendo 12,75, pode buscar a próxima resistência 13,19. Antes aqui tem uma resistência intermediária, 12,99. Tá? O que nós temos que ficar prestando atenção é quando o papel cansou de cair e a gente pega uma oportunidade dessa, faz um novo fundo e a arma pivô. Tá? Ainda não é um gráfico excelente, como eu falei para vocês, tem que prestar atenção se vai romper essa resistência. Tecnicamente, o papel quando chega aqui, ele bate e volta a cair. Tá? Porque o vendedor ganha força em resistência. Agora, prestem atenção, se após a queda, ele arma pivô de novo, o volume sobe e ele rompe resistência. Aí sim fica interessante. Ok? Olha aqui, ó, se o papel voltar, se o papel sentir a resistência aqui da média móvel e voltar a cair, um ponto aqui do suporte, 12,67,
12,60 ou até mesmo na média móvel de 9 períodos, né? 12,45. Então o papel pode recuar até aqui e voltar a subir. Tá? Acho que vale também colocar no radar. Cosan. Vamos ver Cosan. Vamos ver o gráfico diário da Cosan. Por que eu destaco esse gráfico, né, gente? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Sobe forte no ano passado, né? O papel subiu muito forte. Tá? O papel subiu aí de dezembro, né? Passou lá dos 32 para quase 46. Precisava fazer o quê? Uma correção. Aqui a correção, ó. Já dura várias semanas, né? Agora o papel, ele fez um novo fundo, sobe, testa o fundo, arma um pivô e se aproxima de uma resistência. 47. Esse topinho aqui exerce uma resistência no papel. Cuidem o quê? Vai chegar lá, a tendência é ele sentir a resistência e recuar. Se ele recuar para os níveis aqui de 46, 40 com 42, 45 com 80, mas armar um pivô, e se o volume continuar alto, o volume está alto, e romper aquele topinho ali, né, 47, o papel fica interessante. Se romper R$47, o papel volta a ficar bem interessante. Vamos ver, eu acho que ele estará rompendo o topo histórico de novo. Vamos olhar o gráfico semanal. É o topo histórico, né? Estará rompendo o topo histórico. Não, o topo histórico é 48,30. Bom, então em 48,30 ele vai encontrar resistência de novo. Ok, sem problema nenhum, mas é um gráfico que eu colocaria no radar, tá? Cosan. Outra coisa, vamos de volta lá no gráfico diário. Esse gráfico aqui, gente, vejam que o volume ele vem aumentando. Isso é muito interessante, tá? O volume aumentando com o papel subindo é uma sinalização bem positiva. Certo? Então deixo também, compartilho com vocês, Cosan e um outro papel que o mercado vem batendo muito forte é Hipermarcas, IP3. Esse papel aqui foi uma das maiores quedas do Ibovespa, né, no ano que passou. E o papel ele tem uma clara tendência de baixa. Né? Olha aqui, ó. Fundos cada vez mais fundos. Tá? O que caracteriza uma baixa do papel. Porém, ele deixou um candle aqui de alta, né, lá no pregão do finalzinho de março. E aí depois o papel sobe e deixa um pivôzinho aqui. Vamos dar um zoom nessa tela para vocês verem melhor. Olha aqui, ó. Temos um pequeno pivô aqui nesse papel. Curtinho, não é o pivô que eu gosto muito, mas temos um pivôzinho. Tá? Então cuidem se esse papel vai romper 26,70, que é a resistência. A tendência é ele bater aqui na resistência, cair, ficar consolidado. Mas cuidem se o volume aumentar um pouquinho e ele romper 26,71. Porque aí ele pode buscar 27,14, depois 27,36. E se continuar subindo, pode buscar 28,16. Tá? Vamos seguir acompanhando. Quanto mais tempo ele ficar lateralizado aqui, melhor. E quando o volume subir e ele romper essa faixa aqui, pode ser um ponto de entrada. É claro que a tendência clara é de baixa. A tendência aí é de baixa. É um papel, nesse momento, arriscado. Mas são essas oportunidades que são as mais interessantes, né, gente? É quando o papel vem numa tendência forte de baixa e começa a dar sinais de que pode inverter a tendência. Tá? É nesses papéis que a gente ganha dinheiro. Vamos ficar atento aos sinais. Ainda não é um ótimo gráfico, mas deixo como sugestão para vocês avaliarem de acordo com o perfil de risco de vocês. Pedidos. VVAR3. Via Varejo. Qual a minha opinião, tá, gente? Por favor, não entendam isso como recomendação. Eu não recomendo, não posso recomendar, certo? É uma opinião. Você vai construir a sua opinião de acordo com o seu perfil de risco, tá? Olha aqui, ó. Veja só. Tendência clara de baixa. O papel agora deixou aqui uma espécie de um martelinho, né? Não é bem um martelo isso aqui, mas enfim, sinal de fundo que a gente fala, né? Ou seja,
A partir desse ponto aqui, os compradores podem ganhar um pouquinho de força. Tá? O papel sobe forte. O papel faz um teste de fundo aqui bem rapidinho. E aqui parece querer armar um pivô. A gente enxerga isso aqui melhor lá no gráfico de 60, no tempo gráfico anterior. Quer ver? Olha aqui, ó. Novo fundo, sobe, testa o fundo, tenta armar aqui um pivôzinho, certo? O que eu posso dizer desse papel, gente? Em uma frase, tem que romper 4,70. Tem que romper isso aqui. Tem que romper esse topo. Tem que romper essa região aqui. Tá? Se romper 4,70, pode buscar o quê? 4,88. Agora, para romper 4,70, o volume tem que aumentar. Tipo, aumentar esse tamanho aqui, ó. Aumentar para esse tamanho desse volume aqui que foi lá no pregão do começo de abril aqui, ó. Ok? Vamos dar uma olhada de novo lá no gráfico diário. Lembra que a tendência clara desse papel, gente, ela é de baixa, tá? Os fundos são cada vez mais fundos. Então é um papel arriscado, custa pouco, custa menos de R$5. E qualquer subida ou descida é um valor percentual enorme, então tem que manejar o risco. Não dá para você pegar e botar todo o seu capital disponível para a bolsa num papel desse. Tem que manejar o risco. Tá? Então, voltando a dizer o que eu estava mencionando antes, 4,70 para mim, se ele romper essa resistência, até pode ficar interessante. Eu não gosto de operar esse tipo de papel, muito volátil, muito arriscado. Nesse momento, pelo menos não, né? E o volume tem que aumentar, tá? Para ver esse rompimento aqui. Se rompe e o volume não aumenta, eu já fico com o pé atrás, né, gente? Tem gente que gosta, eu não. Bom, 4,88 é um alvo, porque é uma resistência, e depois o outro 5,06. Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que é uma hipótese. Tá? Neste momento não temos sinal ainda disso. Sobre VVR3 era isso. Suportes do papel, sim, suportes 4,49 é um suporte, né? Está bem pertinho de uma região de suporte, 4,43 é suporte, 4,34 também é suporte. Agora vamos estudar o gráfico de OIBR3. OIBR3, papel também com um beta muito alto. Tá? O que significa isso? Risco. Tá? Bem arriscado. O papel vem dando indícios, custa R$ 1,49, tá, gente? É um papel que você tem que manejar o risco dele na carteira. Quem faz análise de fundamentos até pode ter uma avaliação diferente, mas para quem faz trade, tem que manejar o risco. Não dá para aportar muito capital nisso aqui. É um papel que custa R$ 1,49. Assim como ele pode ir para 2, ele pode ir para 50 e você perder muito dinheiro nisso. Tem que manejar o risco. Tá? É um papel que aparentemente ele vem fazendo aqui uma inversão da tendência. Então o que era queda, agora vira para alta. Porém, olha o que acontece, né? O papel ele vai subindo e aí de repente ele derrete, Bluffed. Tá? Vamos contar as ondas aqui. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Movimento de correção A, B. Será que vai fazer um movimento C para baixo? Vamos ver. Tá? Se a gente aplicar Elliott aqui, a gente falta só o ciclo final, que é o C, né? A onda C para baixo. Médias apontando para baixo. Então, no curtíssimo prazo, o viés é de baixo. Tá? Eu não vejo nada a fazer nesse papel neste momento, do ponto de vista da análise gráfica. Tem muita gente que faz análise de fundamentos, que vê aí no fim de uma possível da recuperação judicial da empresa, na reorganização societária, vários elementos positivos e está comprando aos pouquinhos. Mas essa é uma outra análise para quem vai ficar para o longo prazo. No curto prazo, especular com esse papel, ainda eu não vejo aqui motivos. Está enrolado, está num fundo, está consolidando num fundo, que é perigoso, né? Ele tinha que estar consolidando acima das médias, né? E não abaixo delas. Tá? C, ele até pode repicar, se romper aqui 1,56, pode repicar até a região de 1,67. Poder pode, né? Mas eu realmente não vejo muito fundamento num trade desses.
teria que romper isso aqui e o volume teria que aumentar. Tá, gente? Eu teria que ver esse papel armar um pivô de alta, tá? Com o volume alto para justificar esse pivô. Aí ficaria interessante. Minha opinião para Oi é esta. JHSF3. JHSF3. Vamos olhar aqui o gráfico diário de JHSF3. Por favor, não entendam isso como recomendação. Tá? Esse aqui já tem um papel, é um papel também arriscado, custa R$ 2,45. Isso é um papel que qualquer centavo que suba ou caia é um valor percentual muito alto, porém a situação é bem diferente da de Oi, né? Ele inverteu claramente a tendência, olha aqui, o que era baixa passa a ser alta, tá? Olha que beleza, né? Olha só, papel agora, gente, depois de uma subida enorme, ele está perto já de uma região de resistência, tá? Do ponto de vista gráfico. 2,58 é resistência porque temos um topo aqui que exerce resistência ao preço. Então ele bate ali e pode voltar a cair. Tá? A tendência é essa. Muito bem, o papel, na minha opinião, fica interessante se romper 2,60. Se romper a resistência. Tá? E de preferência com aumento de volume. Certo, gente? Papel, depois de uma subida forte, fez um recuo até a média, se segurou na média móvel, isso é bem importante, armou um pivô, está indo, agora de novo aqui faz um recuo normal, mas esse papel só fica interessante para mim se romper 2,60. Essa é a minha opinião. Vamos dar uma olhada lá no semanal. Vamos ver aqui, ó. Vamos limpar esse gráfico. Bom, aqui no semanal o que nós temos? Olha só. Após o novo fundo, sobe, testa o fundo, lança uma onda 3. Aqui está na hora de fazer uma ondinha 4, né? Para quem sabe lançar uma onda 5. Opa, se lançar uma onda 5, fica interessante. Mas para isso tem que romper aquele topinho mencionado lá no gráfico diário. Ok, gente? Tá? Se ele romper aquele topinho que eu mencionei, a próxima resistência é 2,69 e depois 2,87. Esse gráfico aqui é um gráfico bem mais interessante que o de Oi neste momento. Que o da Oi, tá? Bem mais interessante. Do ponto de vista gráfico, não estou aqui olhando fundamentos, certo, pessoal? Para terminarmos, os bancos. Olha só. BBAS3. Os grandes bancos têm uma configuração gráfica muito parecida. Eu já vou explicar isso para vocês. Lembrem que os bancos são importantes. Eles têm um peso muito grande na carteira teórica do índice. O índice, para subir ou cair, depende dos bancos, tá? E os bancos, na minha opinião, pelo menos esses três aqui, Banco do Brasil, BBDC4 e Itaú, eu ainda não tenho certeza se a gente está fazendo onda 1, onda 2 para fazer uma onda 3, ou ainda onda 1, teste de topo para fazer uma onda 3 para baixo. Tá? Eu ainda não sei se a onda 3 vai ser para baixo ou se vai ser para cima. Tá? O momento é de indecisão. Vamos lá, o que tem que ficar de olho aí? Qual é o dever de casa na próxima semana? Tem que ver se vai romper 49,81. Se romper 49,81, Banco do Brasil, né, BBS3, próxima resistência 50,55. Se ele romper isso aqui, já me sinaliza que poderemos ter aqui uma possível onda 3 para cima, que vai ser proporcional a essa onda 1, né? Porque ele varia os preços lá para faixa de 51,69, onde temos a próxima resistência, certo? Vamos ficar de olho, né? E é claro que esse rompimento aqui, ó, 49,84, tem que ser com aumento de volume, né? E o volume está muito baixinho. Vamos ver agora o outro banco, BBDC4. O que nós podemos dizer do gráfico de BBDC4, o gráfico diário? Mesma coisa, né, gente? Olha só, papel pertinho de uma resistência, tá? 36,76 é resistência. Isso aqui tudo é resistência. Tendência é o preço bater aqui e recuar.
Agora, se ele bate aqui, ou rompe direto, ou faz o recuo, depois encontra força e rompe, aí ele pode buscar a próxima resistência, 37,65. E aí nós teremos o início aqui de uma... Quer dizer, nós teremos a continuação aqui de uma possível onda 3 para cima, né? Vamos visualizar melhor isso aqui, ó. Onda 1, teste de fundo, né? E aqui já temos um pivôzinho, vamos ver se ele se confirma, não está confirmado ainda. Onde nós podemos ter aqui uma onda 3 do tamanho dessa onda 1, pelo menos 100%. É o que diz a teoria. Mas para isso precisa romper antes aqui, ó. E esse volume está muito baixo, né? Tem que aumentar. Para finalizarmos, Itube e depois Sambi 11. Itube, gente, mesma coisa, né? Que BBDC4 e Banco do Brasil. Fez um novo fundo, sobe, testa o fundo. Parece aqui estar armando um pivôzinho de alta. O que o papel tem que fazer? Tem que romper 34,79. Com o volume aumentando. Aí ele encontra a próxima resistência em 34,99, 35 da média móvel. E depois, se continuar subindo, 35,38. Tá? Vamos ver se consegue, né? Vamos agora finalizar com Sambi 11. Esse aqui já é uma situação um pouquinho diferente. O gráfico diário de Sambi 11, ele já mostra o rompimento. Olha aqui, ó, o que Itaú, Bradesco e Banco do Brasil não fizeram, esse aqui já fez. Ó. Ele rompe a resistência. Tá vendo aqui a resistência? Já rompeu. Olha aqui, ó, onda 1, onda 2, pivô de alta, onda 3. Então, esse papel agora, na minha opinião, busca 46,40 e se romper, a próxima resistência, onde é o topo, 47,12, 47,30, que é essa faixa aqui, ó. Certo? Esse aqui está um gráfico mais interessante ainda, mas vejam que esse rompimento aqui, ele não ocorreu com o volume aumentando, né, gente? Então, vamos seguir acompanhando, vamos ver, né? De repente ele pode ser abortado logo ali adiante. O ideal é que rompimento ocorra com o volume alto. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Até o próximo final de semana.